gente vai dar início. Agora sim, pronto. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. De vez em quando vocês devem ouvir por aí alguns fogos. Aqui a Nanideu tem muita gente que foi aprovada na universidade, né? Então, de vez em quando vai estar ouvindo aqui algum barulho de fogos. Tá? Beleza, meu povo. Então, vamos lá. Seção da herança. Vamos fechar logo aqui essa última parte, que é uma parte muito interessante, porque a seção da herança, que é esse último quesito, né, do capítulo 3, eu digo que é muito interessante porque a seção, ela obrigatoriamente, meu povo, ela deve levar em consideração a presença de dois sujeitos, tá? Só que a seção, o que é você realizar uma sessão? É você realizar um ato jurídico perfeito. É um negócio jurídico que vai envolver herdeiros. Tá? Toda vez que você ouvir falar em sessão da herança, é porque significa dizer que o falecido, apesar de ter deixado uma herança, apesar de ter deixado herdeiros, mas pode ser que alguns desses herdeiros tenham interesse, por exemplo, em querer realizar um negócio jurídico, ou seja, uma alienação, uma venda, por exemplo, ou de repente até mesmo uma doação simples que venha contemplar um outro suposto herdeiro, regra geral, tá? Então eu não posso falar de cessão de herança se de repente não existir esta herança, tá? Não existe cessão de herança quando a pessoa ainda está viva. Pelo contrário, tem que já ter sacramentado o evento da morte, né? Alguém já faleceu, deixou uma herança propriamente dita, e aí também deixou herdeiros. Alguns desses herdeiros têm o interesse em querer passar adiante esse direito propriamente dito que lhe cabe, por exemplo, essa cota a qual lhe cabe, tá? E para isso ele vai ter esse herdeiro, né? Ele vai ter que se habilitar dentro de um certame, dentro de um trâmite, através do inventário, tá? E ali realizar esse ato de transferência de exercício de herança, essa transferência de cota. Esse herdeiro que vai se predispor em querer transferir, né? Eu até acho que eu coloquei aqui, né? Esse herdeiro, ele vai ter a perspectiva de confirmar esses atos perante a via administrativa, para que depois venha, por completo, contemplar o outro herdeiro. E, obviamente, vai querer aceitar essa responsabilidade de angariar essa cota pela qual pertenceu ao anterior herdeiro. Tá? Mas eu, de imediato, eu chamo a atenção aqui no material de vocês, levando agora em consideração o nosso roteiro, né? Eu estou com ele aqui em mãos. Eu coloquei no material de vocês, vocês estão vendo, o chamado efeito ex nunc. Tá? A sessão, gente, ela difere da aceitação e da renúncia, porque a aceitação e a renúncia, você leva em consideração a data da ocorrência do chamado da abertura sucessória. Né? Você vai retroagir. Tá? Então, se o indivíduo hoje resolveu aceitar a herança, mesmo que, obviamente, alguém já tenha falecido anteriormente, então aquilo que eu já comentei, né? Se ele aceitou, se de repente ele repudiou, né? Se ele não quis, nós vamos ter que levar em consideração desde o exato momento da prática do exercício daquela abertura sucessória, desde o falecimento de alguém. Então, eu estou confirmando hoje? Não, na verdade, eu estou confirmando já há algum tempo, né? Um indivíduo faleceu alguns meses atrás, então, desde lá até hoje, eu sacramentei por completo esta minha habilitação, né? Se eu quiser confirmar, aceitar, ou se eu quiser repudiar. Então, a gente observa na aceitação e na renúncia o chamado efeito ex tunc. Já aqui na sessão é diferente, a gente vai pensar, nós vamos levar em consideração o efeito futuro. Tá? A sessão, você vai ter a responsabilidade de transferir, como eu já havia mencionado anteriormente, né, é um exercício de transferência de cotas, tá? Ou melhor dizendo, de um direito àquela herança propriamente dita. Óbvio que aquele indivíduo não vai deixar de ser considerado herdeiro, ele vai permanecer nesta condição.
O que você vai ceder é justamente aquele direito àquela herança pela qual você tem, tá? Aquela cota propriamente dita, aquela cota ideal que nós assim denominamos, tá? Agora, isso requer toda uma burocracia, requer toda uma formalização, que daqui a pouco eu também já vou confirmar isso, tá? Mas a sessão, ela se preocupa com o evento futuro, tá? A sessão ela vai estar sacramentada a partir do momento que ocorrer essa transferência desse exercício dessa herança, do direito a essa cota, tá? Entre um sujeito, que aqui eu já vou dizer para vocês que ele se denomina cedente, tá? Já levando em consideração aqui o teu material, esses legitimados, né? De um lado você tem o herdeiro cedente e de outro vai ter aquele sujeito pela qual vai se predispor em querer aceitar ou receber essa cota, que é o chamado herdeiro cessionário, tá? Teoricamente, regra geral, esse negócio jurídico, em primeiro lugar, vai ser sacramentado por atos intervivos, né? E justamente está isso prescrito em lei, né? Não existe exceção sem que, obviamente, não tenha falecido previamente já um determinado indivíduo, conforme também eu já falei para vocês, mas vai envolver um negócio jurídico bilateral e solene. Bilateral porque vai envolver dois sujeitos, que são herdeiros, tá? Regra geral. O cedente e, de outro lado, o cessionário, tá? E a cessão vai estar sacramentada, vai ser, de uma certa forma, ali toda por completo realizada, a partir do momento que esse cessionário confirmar esse recebimento. Claro, partindo da sua mera liberalidade, né? Quero deixar bem claro para os senhores e para as senhoras dessa sala que o cessionário, gente, ele não será obrigado em querer aceitar essa cota ofertada pelo outro herdeiro cedente, tá? Uma coisa é certa, os herdeiros, entre si, eles vão realizar esse negócio jurídico, tá? Agora, fica a critério, principalmente, daquele novo herdeiro, que eu posso dizer, aquele novo contemplado, que é o cessionário, né? Ficará na sua mera liberalidade de querer confirmar ou não essa cota que está sendo ofertada pelo herdeiro cedente, tá? Isso, indubitavelmente, é uma realidade que nós verificamos perante a via administrativa, tá? Sempre levando em consideração essa bilateralidade entre os envolventes, tá? Sempre nós não devemos esquecer. De um lado, aquele que vai ofertar essa cota, que na verdade é sua, tá? E de outro lado, aquele que vai se predispor em querer ficar com esta cota, tá? Para que assim venha formalizar todo esse trâmite jurídico, tá? Aqui no teu material, gente, ainda coloca a questão do objeto. O objeto da sessão é direta ao assunto, nós levamos em consideração a existência de uma herança, aquilo que eu volto de novo a retratar com vocês. Sessão tem que, obviamente, respeitar a existência de uma universalidade, tem que respeitar a existência de uma herança, tem que existir uma herança para que exista uma sessão, tá? Não existe ato de cessão de herança para alguém que ainda está vivo. Até porque nós já sabemos, vocês já estudaram isso lá no artigo 426 do Código Civil, que não existe a chamada herança de pessoa viva, né? Isso daí é uma regra clássica. Por conta disso, no caso da cessão, ela precisa, indubitavelmente, respeitar a existência dessa universalidade dessa herança, para que assim nós possamos formalizar essa transferência de responsabilizações, tá? Então, esse objeto da sessão, que está prescrito aqui na redação do artigo 1723, eu não sei se vocês estão com a legislação aí, né? Seria até pertinente que nós observássemos, tá? A redação ela vem retratar justamente isso, tá? Que não existe, obviamente, nenhum ato de cessão que anteceda, pelo contrário, tem que existir uma herança propriamente dita, tá? Só por uma questão de confirmação, olha aqui o artigo 1723, acho que vocês estão com a legislação aí, né? Olha o que está dizendo, gente. O direito a essa sucessão aberta, o que é sucessão aberta? O direito à herança propriamente dita, né? Bem como o quinhão, ou seja, a cota que vai caber a cada um do co-herdeiro, tá? Pode ser objeto por escritura, né? A escritura pública, que eu também já vou formalizar daqui a pouco aqui com vocês,
mas eu só quero chamar a atenção nesse caput, tá? A legislação está nos informando que esse objeto principal da cessão é a herança. Tá? Nós não devemos realizar nenhum ato de cessão se não existir, obviamente, essa herança propriamente dita. Tá? E também nós não devemos realizar atos de cessões com antecedência, ou seja, enquanto aquele indivíduo está vivo. Tá? Porque partimos do entendimento daquela regra do artigo 426 que eu já mencionei. Não existe a chamada herança de pessoa viva. Tá? Então, qualquer ato de cessão tem que respeitar justamente a existência dessa universalidade. E aí sim, nós vamos buscar essa formalização perante a via administrativa. Tá? Por outro lado, gente, observando aqui ainda o roteiro dos senhores, né, os requisitos que esta sessão ela vai ter que, obviamente, levar em consideração, né? O principal desses requisitos, como já havia também mencionado, eu vou reiterar, todo e qualquer ato de cessão tem que acontecer após a sacramentação do evento da morte. Em outras palavras, a cessão ela somente vai ser formalizada, considerada após a ocorrência do advento do falecimento de alguém. Ou seja, isso tem que estar definitivamente confirmado, definido. Então, após a ocorrência da SAICINE, né, eu tenho que realmente já ter confirmado a existência dessa transmissão automática da herança. Né? Significa dizer que alguém realmente faleceu e deixou um acervo. Tá? Então, a partir do momento que isso vier a ser sacramentado, nós podemos já pensar, e se for o caso, algum herdeiro, né, querer realizar um ato de cessão, de transferência da sua condição, né, perante aquela cota hereditária, pela qual tem direito a receber. Quero chamar a atenção também de outro detalhe. Uma vez me fizeram uma seguinte pergunta: professor, quando um herdeiro, por exemplo, cedente, tem interesse em querer transferir a sua cota total, não necessariamente, para um outro herdeiro cessionário, esse herdeiro cedente, escutem só o que eu vou dizer, esse herdeiro cedente vai deixar de ser considerado herdeiro pelo simples fato de ele ter transferido, realizado esse negócio jurídico com outra parte? A resposta é muito simples, né, gente? Pelo contrário, tá? Eu não estou aqui realizando o ato de cessões de direitos inerentes à própria condição de ser herdeiro, principalmente aqueles chamados direitos personalíssimos, né? Até porque tu já sabes que a herança é um dos direitos fundamentais inerentes ao sujeito. Qualquer um pode conquistar a herança de natureza, né, constitucional. Então, quando você realiza um ato de cessão, você não está transferindo a sua condição, a sua titularidade, tá? Você permanece herdeiro. Agora você está transferindo aquele direito daquela cota, tá? Pela qual futuramente você, indubitavelmente, em algum determinado momento, vai receber com a partilha, tá? Então você transfere essa chamada cota ideal, que muitas das vezes você não sabe exatamente o que ela é constituída, né? Porque nós estamos trabalhando com cotas ideais, com porcentagens, né? Com herança, tá? Então isso deverá ser levado em consideração com o inventário para que nós possamos chegar no ponto específico de saber o que corresponde a essa cota ideal, o que ela é constituída. Então, cuidado com isso. Eu vou de novo repetir para vocês, para que fique bem claro, tá? Um indivíduo, ele não cede a sua condição de herdeiro. Ele vai ceder o seu direito à administração daquela cota de herança. Tá? Agora, a minha condição, que é inerente ao sujeito, natureza personalíssima, subjetiva, eu permaneço enquanto herdeiro. Tá? Eu só estou transferindo uma chamada cota ideal. Normalmente, trabalhamos muito com percentuais, né? De repente, se for o caso, até com legados, tá? Uma vez já me fizeram também essa pergunta, não sei se vocês também devem ter pensado, mas você só vai ceder herança a cotas ideais? Não, nós podemos também ceder legados. Isso é muito mais comum, inclusive, nós realizarmos atos de cessão de legados, né? Aqueles bens já definidos
individualizados, notoriamente reconhecidos. Isso daí, normalmente, é muito mais comum nós visualizarmos, tá? Então, nesse raciocínio, nesse sentido, cuidado, tá? Cuidado com essa pegadinha. Não é porque, por exemplo, o indivíduo cedente transferiu aquela cota, por exemplo, quer seja uma cota ideal de herança, quer seja um legado, que esse indivíduo vai deixar de ser herdeiro, tá, gente? Ele permanece pelo Instituto da Saizinho, tá? Reconhecido por lei. Diferentemente, se esse camarada aí, por exemplo, tivesse sido excluído, né, gente? Porque tu sabes que a exclusão já foge esta regra, né? A indignidade e a deserdação, tu já estudaste comigo. A pessoa, inclusive, deixará de ser considerada herdeira. Aí, obviamente, até a sua identidade vai ser o quê, gente? Afetada. Agora, na sessão, não, tá? Cuidado, vocês estão escrevendo isso, né? Não é só para me olhar, não. Escrevam. A sessão, você não perde a sua identidade. Tá? Você continua ao exercício do reconhecimento da lei enquanto figura herdeiro. Mas eu estou agora me dispondo, minha mera liberalidade de querer transferir aquela cota pela qual, pelo Instituto propriamente dito da herança, inicialmente me outorgou, me direcionou. Mas agora eu vou querer realizar um negócio jurídico com um irmão meu, com outro parente, tá? Com outro herdeiro, desde que, obviamente, a outra parte também tem interesse em querer negociar com você, querer formalizar esse ato de cessões, de transferência, tá? Ficou bem claro isso? Então, a cessão, meu povo, não desconfigura a identidade do sujeito enquanto herdeiro. Tá? Você permanece nesta condição. Agora, eu posso transferir cotas, isso daí é perfeitamente possível. Até porque a cessão, ela outorga essa possibilidade. Vírgula, desde que previamente tenha acontecido que a abertura sucessória, né, gente? Não existe cessão para atos intervivos quando alguém ainda está vivo, já está dizendo, o autor da herança. Não existe herança de pessoa viva. A cessão precisa o quê? Da ocorrência da existência dos efeitos do princípio da Saizinho. Precisa da existência de uma herança. A comprovação do evento, morte. Tá? Por isso que eu trago aqui no teu material esses requisitos, né? Após a Saizinho, obrigatoriamente isso é regra. Você também não vai deixar de ser considerado herdeiro, você não vai perder a sua identidade, tá? A única coisa que você vai querer se predispor em passar adiante é justamente essa cota ideal, essa porcentagem, né? Ou, de repente, esse legado pela qual você já apresenta, porque nós estamos trabalhando aqui, teoricamente, com heranças. A herança, tu já sabes que tu não pode singularizar, né, gente? Eu acho que eu já até expliquei isso para vocês, né? Você não pode singularizar a herança, querer individualizar, porque ela é uma universalidade. Ela vai ser deferida como um todo, né? A partir do momento que você adentra no inventário, chega futuramente numa partilha, aí sim você vai pensar em singularizar. O que era uma expectativa vai virar um direito líquido e certo, tá? Agora, eu posso querer passar adiante essa minha responsabilidade de gerenciar aquela cota. Posso escolher um outro herdeiro e assim fazer com que esse novo herdeiro, o cessionário, venha assumir essa responsabilidade de novo responsável por aquela cota. Perguntas, Marcos. Teria que ter anuência. Vamos chegar lá. Me aguarda rapidinho aí, Marcos. Guarda só tua pergunta aí. Eu vou te responder sim. Essa pergunta é fundamental. Mas eu não vou responder agora. Daqui a pouquinho eu já te respondo, tá? Os demais. Essa pergunta dele é importante. É preciso de confirmação de anuência dos demais herdeiros? Relaxa que eu já vou explicar. Já vou chegar lá, tá? Mas por enquanto vocês estão me entendendo, gente, tá? Duas informações vocês anotaram aí, né? Primeira, a cessão ela é realizada após o quê? A abertura sucessória, depois que alguém faleceu, né, gente? Isso aí vocês anotaram, né? A segunda informação, com a cessão, você não perde o quê? A sua condição de herdeiro.
a sua identidade, você permanece, você somente vai transferir uma responsabilidade perante aquela cota pela qual está à disposição, à sua disposição. Uma cota ideal ou, de repente, um legado, tá? E aí nós vamos ter que observar toda uma tramitação. E uma dessas tramitações é a pergunta aí do colega, que daqui a pouco eu já vou chegar lá, tá? Por outro lado, eu olhando aqui no material de vocês, aqui no roteiro, a forma de você realizar uma sessão de herança, meu povo e minha pova, cuidado. De novo, está na regra do CAPT, do artigo 1793. Somente formalizo por escritura pública. Então, é muito óbvio de nós entendermos. Nós vamos ter que buscar o aval, né, de uma fé pública, de um senhor tabelião competente, de um escrevente, né, que venha ali formalizar esse ato na via administrativa. Isso daí é regra, principalmente se nós adentrarmos no chamado inventário administrativo, tá? Não se preocupe que lá na frente eu ainda vou explicar esse detalhe, a diferença do judicial para o administrativo. Agora, eu não sei, mas eu coloquei uma observação no teu material, que é a chamada por via judicial, tá, gente? Muito embora vocês acabaram de ler comigo aí o artigo 1793, no seu CAPT, né? E a sessão vai ser realizada por escritura pública, fé pública do senhor tabelião competente. Mas, em se tratando de interesses de menores, de incapazes, ou talvez quando envolver situação de litígio, indubitavelmente nós vamos ter que transcorrer esse ato perante o quê? A via judicial competente. Por esse motivo, é perfeitamente possível realizarmos atos de cessão de herança com subsídio perante a via judicial competente. Tá? Muito embora não esteja ipsilidre, ao pé da letra, formalizado no caput da redação do artigo 1793, todavia, nós não devemos descartar a possibilidade de peticionar para a via judicial competente. Meu povo, cuidado com isso que eu estou dizendo, tá? Ah, professor, mas não está isso na lei. Sim, mas a jurisprudência já vem reconhecendo esta possibilidade também de socorrer a via judicial competente, chamar a atenção da via judicial com relação ao ato de cessão, principalmente quando envolver situações excepcionais, né? Que levam em consideração os interesses dos menores e também quando envolver litígio, né, meu povo? Quando envolver conflito, tá? Abre-se um precedente. Mesmo que a lei não venha te informar ao pé da letra, manuscrito. Mas a gente não pode descartar também a via judicial em situações excepcionais, tá? Por isso que eu coloquei essa observação aí no material de vocês. Pode acontecer casos excepcionais? Sim, excepcionais. Interesse de menores e quando houver litígio. Vamos ter que buscar o socorro da via judicial. Mas, regra geral, nós vamos buscar a via administrativa com uma comunicação via cartorária, que ali vai te formalizar uma escritura pública. Detalhe, essa escritura pública normalmente é a própria escritura pública do inventário, tá, gente? Mas é possível também uma escritura pública à parte. Uma vez já me fizeram essa pergunta. Professor, essa escritura pública normalmente já posso formalizá-la no próprio inventário? Pode. Mas também você pode elaborar uma escritura à parte em termos de cessão de herança. Tá? Eu vou até depois colocar um modelo aqui para vocês de escritura de cessão de direitos, precisamente de herança. Tá? Que ali, obviamente, você vai ter que formalizar o pagamento de uma taxa, né, de toda uma burocracia, para que ali você venha confirmar essa titularidade, essa transferência dessa herança entre um sujeito e outro. Tá? Mas nada vai te eximir, no própria escritura do inventário, de você chamar a atenção ali de um ato de cessão de herança. É isso que eu quero que vocês não esqueçam. Tá? Então, regra geral, caput do artigo 1793, administrativamente, perante a via administrativa, você se socorre à fé pública do tabelião. Tá? Dentre essa possibilidade, considerando justamente esse inventário extrajudicial competente. Situações atípicas, excepcionais, nós buscamos um peticionamento, tá? Envolvendo o interesse dos menores e quando houver
necessariamente o litígio, tá? Wagner pergunta, professor, desculpa interromper, não consegui marcar a... Ah, tá. Depois vocês colocam, mas acho que já está aí no sistema, tá? Até 4h30, tá bom? O que mais que nós temos aqui? Sim, deu para entender, né, gente? Então, deu para entender. Então, dentro desse raciocínio, não esqueça, por favor, tá? A escritura, a regra geral, você busca a via administrativa, cartório, mas você também pode, de repente, solicitar judicialmente em situações excepcionais, e aí você não deve esquecer disso, tá? Ah, tá, eu olhando aqui no material, o percurso, né? Já sabemos, deve iniciar com o Instituto da Abertura Sucessória. Alguém, obviamente, já faleceu, deixou uma herança na data da ocorrência do falecimento, levando em consideração os efeitos do Instituto do Princípio da Saizinho. Beleza. A data do óbito é o pontapé inaugural para que nós possamos já, se for o caso, alguns herdeiros quererem formalizar um ato de cessão. Então, o começo do percurso da cessão da herança, de alguém se predispor em querer realizar uma transferência de cotas, inicia-se já com a data oficial do falecimento de alguém. Tá? Então, essa data oficial do falecimento de alguém, indubitavelmente, já posso dar início ao procedimento da discussão de uma cessão de herança. Vamos aproveitar todo o trâmite burocrático do inventário, meu povo e minha pova. Tá? Uma vez também me perguntaram, enquanto existir inventário, aí eu deixei a pessoa completar. Complete agora. Enquanto existir inventário, eu posso realizar atos de cessão de herança. Até porque já está dizendo, né? Enquanto existe inventário, existe herança. Quando é que a herança vai deixar de existir, gente? Com a partilha. Por isso que eu coloquei aqui no teu material. Nós temos que aproveitar justamente esse trâmite burocrático do inventário. Quer seja amigável ou não necessariamente, mas enquanto existir herança, você está à disposição, você se predispõe em querer, se for o caso, transferir essa sua respectiva cota, essa sua responsabilidade. Óbvio que após a partilha, eu não posso mais falar em herança, né, gente? O que era uma mera expectativa, o que era uma mera universalidade, o que era uma mera cota ideal, com a partilha, meu povo, minha pova, vai virar um direito líquido e certo. O que era uma indefinição, com a partilha você já sabe, né? Esse direito agora passou a ser sacramentado, definido, individualizado, instrumentalizado. Daqui para frente, professor, aí você faz o que você bem entender, né, meu filho e minha filha? Você pode alienar, você pode doar, você pode realizar qualquer tipo de negócio jurídico com a partilha, porque não existe mais herança. Agora a sua cota passou a ser definida, tá? Então, nesse sentido, eu só posso querer realizar essa transferência de responsabilidade do exercício de uma cota, quer seja uma herança, uma cota ideal, quer seja um legado, óbvio, né, gente, enquanto existir essa herança, tá? Isso vamos aproveitar, repito, a tramitação burocrática do inventário, tá? Enquanto, obviamente, você está incluso nesta condição, você pode realizar atos de cessões. Regra geral, já entendi, né? Eu vou realizar um ato de cessão me subsidiando de uma escritura pública formalizada via cartório competente, levando em consideração o domicílio do finado. Tá? Sempre considera aquela chamada lei do domicílio do de cujos. Tu já sabe disso, né? Aquela redação, salvo me engano, acho que o artigo 1797. Depois você confirma, tá? Então, a data do falecimento, a lei, obviamente, que vai considerar esse domicílio, é o que nós vamos também nos predispor em querer nos habilitar nesse ato de cessão, tá? Que vai perdurar durante todo esse percurso do inventário até que venha fechar com a partilha. Depois da partilha, eu não posso mais realizar nenhum ato de cessão, até porque já sabe, resposta óbvia, não existe mais herança, tá? Por outro lado, ainda, daqui a pouco, ainda vou responder a pergunta do colega, mas ainda tem umas coisinhas aqui para falar para vocês. Muito óbvio. As redações desses parágrafos aí, gente, são até repetitivas. Elas se completam, tá? O que a legislação, daqui a pouco nós já vamos ler, o que eu quero já dizer de antemão aqui para vocês, qualquer
qualquer um de nós aqui, na nossa condição de herdeiro, nós podemos nos predispor em querer transferir, por exemplo, a nossa cota, quer seja uma cota ideal, quer seja um legado, contemplando outros herdeiros, tá? Só tem um detalhe, gente, em se tratando de herança, o que esses dispositivos estão nos informando, traduzindo em miúdos, tá? Que daqui a pouco nós já vamos confirmar a leitura, mas se é uma herança, eu não posso, inicialmente, regra geral, querer individualizar essa herança. Esses dispositivos tornam-se até, eles completam um com o outro, tá? Até está dizendo aí na redação, né? É um ato ineficaz. Não tem nenhuma veracidade, não tem nenhuma eficácia, por exemplo, se eu quiser singularizar, identificar uma cota de herança. Não, gente. Nós estamos trabalhando com cotas percentuais, com uma expectativa de direito, dentro de uma universalidade de 100%. Acredito, por exemplo, que o fulano de tal vai ter direito a 30% para resgatar em sede de cota de herança. Aí eu te pergunto, o que é esses 30%? Ah, professor, eu acredito. Eu acho, lá vem os verbos, né, que você não tem a certeza, tá? Você tem a incerteza. Eu acho que deve ser, eu acredito que deva ser, eu entenda que deva ser, tá? Então você está trabalhando com cotas ideais. E você vai precisar do inventário, meu povo, minha pova, para justamente buscar a resposta dessa precisão dessa cota, dessa identificação dessa cota, pela qual você acabou de ser subsidiado. Você foi contemplado por a regra da universalidade, deixada por aquele determinado de cujos. Então, para a sessão, você pode querer passar adiante essa cota pela qual você recebeu, mesmo que ainda você não saiba exatamente o que recebeu. Ainda não ficou muito bem definido, ipsilidre, né, ao pé da letra, o que realmente eu obtive, o que de repente eu vou obter de ganho dentro dessa porcentagem, por exemplo. Tá? Então, os artigos eles são muito bem claros. O parágrafo 2º, né? Já vamos ler rapidinho. Mas antes de ler, só explicando aqui, né? Eu não posso ainda querer de imediato formalizar algo que ainda está indiviso, indeterminado, e ainda nem sequer foi partilhado. Tá? É um ato ineficaz. Enquanto estiver pendente, a lei até está dizendo isso daí, né? Pendente de indivisibilidade. O que quer dizer isso? Enquanto existir o Monte Mor, enquanto existir herança, enquanto existir essa universalidade, ela ainda não foi rateada, ela ainda não foi partilhada. Então eu não posso ainda querer já singularizar algo que nem sequer fechou o ciclo com a partilha. Nós estamos ainda percorrendo inventário, mas eu não posso ainda me antecipar a isso. Tá? Porém, como toda regra tem uma exceção, tá, gente? Estou falando isso principalmente na via cartorária, né? Na via administrativa. Agora, quando existe conflito, né? Se você realmente já buscou a via judicial competente, você de repente já peticionou, ah, professor, mas eu quero, por exemplo, já querer identificar um objeto, eu já quero definir algo dentro daquela universalidade. O senhor acabou de dizer que, regra geral, a herança é universal, ela não pode ainda ser singularizada, beleza. Mas, em se tratando de uma situação excepcional, caso haja uma possível possibilidade, até um pleonasmo aceitável nesse exato momento, você querer buscar um objeto, identificá-lo dentro de uma herança, só vai restar através de uma ordem judicial, né, gente? Tá? É a única situação, é a única possibilidade, até porque nós estamos tratando justamente, mais uma vez, de uma herança que precisa ser preservada. Tá? Agora, eu preciso identificar algo ali dentro, formalizar algum negócio jurídico específico que corresponde àquela herança, definir algo. Para minha saída, só me resta buscar uma ordem de autorização judicial. E
e até a redação, salvo me engano, do parágrafo 3º, né? Que também está nos informando. Mediante uma autorização judicial é possível, tá? Mas, enquanto estiver pendente aquela herança, regra geral, ela não pode ser individualizada. Agora, uma precisão de emergência, aí nós vamos ter que buscar o auxílio da justiça. É uma única situação, gente, que é possível a gente querer individualizar a herança, tá? Repito para vocês, regra geral, ela não pode ser individualizada. Agora, em se tratando de situação emergencial, com a via judicial, com aval, com autorização do juiz, abre-se uma exceção à regra, tá? Então, se obtiver uma autorização judicial, professor, já querendo singularizar, identificar um objeto dentro daquela universalidade, se o juiz me autorizar, eu posso realizar um ato de cessão de herança? Resposta para ti, sem dúvida nenhuma, com certeza. Mas é uma exceção à regra, porque a regra geral, você não pode individualizar aquela herança, tá? Até porque tu já sabes a resposta. A herança é deferida como um todo. Tem que preservar toda a sua universalidade. Agora, isso principalmente na via administrativa. Agora, se você está percorrendo judicialmente diante de uma situação emergencial, até mesmo para evitar que aquela herança não venha a ser perdida, né? Não venha a ser deteriorada, perder a sua validade, de repente perder a sua eficácia, né? Aí abre-se um precedente. A justiça pode te conceder, de repente, que você venha singularizar algo ali dentro, identificar. Aí abre-se uma exceção para um ato de cessão de herança, tá? Mediante essa ordem judicial, tá? Por conta disso, repito mais uma vez, esses parágrafos, tá, gente, do artigo 1793, eles estão muito em sintonia, eles se completam. A diferença é que no segundo é a regra, né? Eu não posso querer ceder uma cota, porque esta cota ainda é uma cota oriunda de herança. Eu não posso ainda singularizá-la. Aí no parágrafo 3º, porém, se você vier a transcorrer na via judicial, mediante uma autorização do juiz, né, abre-se uma exceção. Aí torna-se perfeitamente possível já identificar um objeto dentro daquele universo, tá? É o que está informando, né? Esses parágrafos segundo. É bom a gente sempre primeiro explicar para que depois a gente só confirme essa interpretação. Que primeira leitura, de imediato, você não entende. Aí a gente precisa primeiro informar para vocês, né? Olha o que está dizendo aqui, só para confirmar o que eu acabei de explicar para vocês, esses parágrafos, né? Olha o 2 aí, confirme aqui comigo o 2. Olha como já está dizendo o 2, gente, ó. É ineficaz a sessão, ou seja, não vai ter nenhuma eficácia, esse ato vai ser desconfigurado de pleno direito. Por quê? Por aquele coerdeiro de seu direito hereditário, da sua cota, né, sobre qualquer bem da herança considerado singularmente. Traduzindo em miúdos, eu não posso querer realizar um ato de cessão se eu quiser me antecipar, já querer singularizar, identificar uma herança. Não pode. Regra geral, não. Você está trabalhando, já está dizendo, né? Uma cota ideal. Eu estou trabalhando com um percentual. Esse percentual, dentro de 100%, eu vou ter direito, por exemplo, a 10% daquele universo. E esses 10%, criatura divina, o que é realmente esses 10%? Olha, professor, eu acho, eu entendo, eu acredito, ponto, não tenho certeza. Então, tu está trabalhando com expectativa, né? Para você ter certeza, você precisa se habilitar no inventário. Para que, posteriormente, com a tua partilha, aí sim, né, o que era uma expectativa, você já sabe e vai virar um direito líquido e certo. Aquela incerteza no passado, com a partilha vai virar uma certeza, né, gente? Tá? Agora, esta cota ideal, enquanto não for partilhada, você ainda não pode singularizá-la. Tá? É uma cota que respeita o universo. Essa é a regra, né? Aí depois vem o parágrafo 3º, que já abre uma exceção a essa regra, mediante uma ordem judicial. Aí você vai transcorrer o chamado inventário judicial, né? Olha o que está dizendo o parágrafo 3º. Também é ineficaz a disposição sem a prévia, olha aí, grifem, sem a prévia autorização do juiz da sucessão.
a lei até nos ajuda a entender, né? Sem a prévia ordem judicial, por qualquer um dos herdeiros, seja o A, o B, o C, o D, e vai embora, de um bem que compõe um acervo, né? Pendente a indivisibilidade. O que é um bem pendente, gente, de indivisibilidade? Um bem que ainda não foi partilhado. Um bem indivisível, ou seja, uma herança. É ineficaz. Eu não posso ainda ceder algo que ainda nem sequer foi partilhado, né? Agora, é a regra. Tem alguma exceção a isso? Levando em consideração que você está se habilitando na via judicial, me cheira o teu inventário judicial, né? Porque existem duas modalidades, ou você se habilita na via administrativa, ou vai te habilitar na via judicial. Se tu fores te habilitar judicialmente, abre-se uma exceção. Tu vai ter que peticionar para a via judicial para fazer com que o juiz verifique realmente essa universalidade. Tome conhecimento acerca dessa universalidade como um todo. E aí te otorgue essa possibilidade de você buscar um objeto, defini-lo dentro de um universo. Aí eu posso realizar um ato de cessão. Se não for por ordem judicial, meu povo, minha pova, a herança continua sendo preservada. É porque nós não ainda chegamos na confirmação, repito, da partilha. Tá? Então, cessões para herança, cotas ideais, não podem, a priori, ser identificadas. Você está trabalhando com expectativa. Diferentemente de legados. Vocês perceberam aqui na leitura que nós fizemos, em nenhum momento aqui eu estou falando de legado. Estou falando só de herança. A lei também em nenhum momento falou de legados. Tá? Se fosse legado, beleza. Seria direto, né? Aí nós estamos já definindo, já sabemos o que se trata, já está identificado, beleza. Já é um passo bem mais direto. A herança não, ela é bem mais universal. Nós não podemos ainda identificar a herança, enquanto existir herança. Tá? Tranquilo? Deu para entender a redação desses dois parágrafos, meu povo, minha pova, tá? Calma lá, que agora sim, chegando na pergunta do colega. Aliás, estou quase chegando, mas já é um prenúncio, já é uma ponte, tá? As modalidades de sessões, dando aqui seguimento. Regra doutrinária, tá? Nós temos a chamada sessão onerosa e gratuita, e nós temos a chamada sessão total e parcial. Repito, regra doutrinária, tá, gente? Qual é a diferença da sessão onerosa, professor, para a gratuita? Vamos lá. Onerosa já está dizendo pela etimologia do termo. Tu vais, por exemplo, eu vou chamar alguém aqui da... Vou convocar um herdeiro cessionário aqui na turma. Vamos eleger, por exemplo, a Ana Clara, tá? Vamos imaginar que eu e a Ana Clara sejamos herdeiros do fulano de tal. Faleceu, deixou uma herança para nós dois, somos filhos dele, tá? Cada um tem direito a 50% daquele universo que é a herança. 50% é a nossa cota ideal. Claro que a Ana Clara se pergunta, e eu também me pergunto, o que realmente constitui esse 50%? O que realmente faz parte desse universo de 50%? Aí, o que acontece? Eu convoco a Ana Clara. Ana Clara, eu tenho interesse em querer realizar um negócio contigo. Eu quero transferir a minha cota para você. Mesmo que, obviamente, exista outros eventuais herdeiros, vamos imaginar que a Ana Clara tenha filhos, meus sobrinhos, e vice-versa, né? Mas eu vou realizar um negócio com ela. Somos herdeiros, estamos no mesmo patamar, né? Temos os mesmos privilégios, e aí, obviamente, ela, enquanto herdeira cessionária, fica a critério dela. Tudo bem, Ari, eu vou querer ficar com a tua cota, considerando que eu já tenho a minha. Tá? Mas eu chego com a Ana Clara e vou querer realizar esse negócio jurídico com ela através de um critério de onerosidade. Traduzindo em miúdos, eu vou ofertar minha cota para a Ana Clara oferecendo um determinado valor. Vai ter um valor que, obviamente, ali eu vou ofertar para que esse negócio venha a ser sacramentado com bom êxito. Então, para que esta cota saia da minha pendência e vá para a nova responsabilidade da nova herdeira,
indubitavelmente estou oferecendo um valor para que ocorra esse ato de transferência, para que ocorra essa cessão. Então, a chamada cessão onerosa, ela obrigatoriamente vai transcorrer mediante a oferta de valores, tá, meu povo, minha pova? Eu vou oferecer um valor X, né, mediante uma avaliação, que obviamente ali aquela cota vai sofrer, quer seja judicialmente, quer seja administrativamente, com um contador, né, devidamente gabaritado, habilitado, que ali vai dizer, olha, a cota vale X, tá? Aí eu vou ofertar, eu vou oferecer. Ana Paula, minha cota vale X. Se você tiver interesse em querer resgatar essa cota, em querer ficar com ela, beleza, você vai me pagar por essa cota, tá? Aí ela me pergunta, Ari, como é que eu te pago? As condições de pagamento. Fica a critério, né, gente? Ou eu posso fazer de uma vez, a chamado pagamento à vista ou parceladamente. Mas a cessão onerosa, indubitavelmente, é aquele trâmite de transferência de cotas quando existe também, juntamente com essa oferta, valores previamente estipulados. Vocês estão notando isso, né? Tá? A cessão onerosa, ela deve respeitar o cumprimento, a oferta, a indicação de valores perante aquele herdeiro titular cedente e aquele novo herdeiro futuro, que vai querer ou não aceitar essa cota. Ana Clara, repito, ela não é obrigada em querer ficar com a minha cota, em pagar por essa cota. Mas se ela se predispuser em querer realizar esse ato, ela vai me ofertar esse valor. Tá? É um negócio jurídico interparte, te lembra que eu te falei logo no começo da aula? Bilateral e solene, envolve duplos sujeitos. Solene porque nós vamos precisar de uma escritura pública, nós vamos precisar da presença do tabelião, vamos precisar da presença de toda uma veracidade de formalização de assinaturas devidamente reconhecidas. Então é um ato solene, né, gente? A diferença é que na onerosa, a cota vai ter um valor a ser ofertada. A gratuita não. A gratuita eu vou transferir sem querer receber nada, monetariamente falando, em troca dessa transferência que eu me predispus em realizar. Novamente, convoco a Ana Clara. Olha, eu vou te realizar essa sessão. Tu queres alguma coisa em troca disso? Ela me pergunta. Não. É um ato de mera liberalidade. A sessão gratuita, aí eu falo para ela e falo para todos vocês, é como se fosse, eu coloco entre aspas, que não é a mesma coisa, né? É como se fosse, gente, uma doação pura e simples. Basta que vocês se lembrem da doação pura e simples, né? Que você vai realizar esse ato sem querer ter à sua disposição o recebimento de nenhuma contraprestação. Você vai, pura e simplesmente, mera liberalidade, transferir esse ato para um outro sujeito, caso aqui é o cessionário, né? Que vai querer, obviamente, que vai receber essa nova cota, e você não vai esperar, enquanto cedente, você não vai esperar em receber nada monetariamente falando, em contrapartida, né? Por esse ato pela qual você realizou. Por esse motivo, a sessão gratuita não tem oferta de valor. Agora, respondendo finalmente a pergunta do Marcos, tá? A sessão onerosa, o Marcos me perguntou, cadê a pergunta do Marcos? Está aqui. Teria que ter anuência. Cuidado. A sessão onerosa, você deve respeitar a anuência, sim, dos outros herdeiros. Eu vou até já puxar uma setinha, já que nós estamos já falando disso, né? Em anuência, chamado direito de preferência. Eu até coloquei aqui, eu vou até colar aqui no material, eu coloquei essa redação aqui no 1794. Estão vendo aí no material de vocês? A redação do artigo 1794. Bora já fazer um guincho, né? Bora logo fazer aqui uma seta, um gancho da sessão onerosa para a redação do direito de preferência, tá? Já que o colega me perguntou e chegou o momento de eu responder. Toda vez, repito, vou repetir, toda vez que nós discutirmos a chamada sessão onerosa, é aquela sessão que você vai ofertar o valor que você vai mencionar, que você vai indicar.
se tiver mais de herdeiros, mais de um, todos deverão ser consultados. Viu, Marcos? Você me perguntou, viu, demais colegas que estão vindo também. Direito de preferência é uma regra que vai obedecer para a chamada cessão onerosa, que vai envolver valores. Se a Ana Clara e eu, vamos imaginar o próprio Marcos, por exemplo, somos 3 irmãos. Aí eu vou querer ofertar minha cota para a Ana Clara. E eu não vou ofertar para o Marcos. Mas como isso? Nós não temos a mesma preferência? Nós não estamos na mesma ordem? O direito de um não é o mesmo direito do outro? Como é que eu vou ofertar a cota só para a Ana Clara e dou as costas para o Marcos? Não vou querer também chegar com ele e ofertar a minha cota. Ah, mas o senhor tem rixa. O senhor não fala com seu irmão. Sim, mas eu sei que isso na prática vai acontecer. Muitas das vezes eu convocar um herdeiro sem ter convocado o outro, sem ter chamado a atenção do outro, sem ter também ofertado para o outro. O direito de preferência, meu povo, minha pova, é para todos os herdeiros que estiverem na mesma condição de herdeiros. Todos vão gozar do mesmo direito de preferência. Viu, Marcos, a sua pergunta? Então, eu, para realizar um negócio com a Ana Clara, é porque, previamente, eu já devo ter ofertado para o Marcos, mas ele simplesmente não, Ari, eu não quero. Ou seja, eu fiz a minha parte, né? Eu cheguei com ele, assim como eu ofertei para ela, eu já havia ofertado também para ele, mas ele simplesmente não quis. Ele foi consultado. Obviamente, nós estamos falando de inventário, né, gente? Isso perante a presença de todos, até das testemunhas. Uma vez um aluno me perguntou, professor, leva a testemunha? Claro, né, gente? Testemunha é para isso. É para testar, para ofertar, para verificar de uma forma transparente. Ah, não, ele também ofereceu para o irmão A, mas o irmão A não quis, então vou oferecer para o irmão B. Agora, o que eu não posso é somente privilegiar a Ana Clara em detrimento do Marcos. E na prática a gente verifica muito isso, a quebra do direito de preferência para sessões onerosas. Bem que o Marcos também queria ter ficado com a cota, não só a Ana Clara, ele também queria ter ficado. De uma forma proporcional, né? Porque se houver mais de um interessado, a cota também vai ser rateada. Viu, gente? É a redação do artigo 1795. Daqui a pouco a gente vai ler esses artigos, tá? Mas para te adiantar aqui, se a Ana Clara quer a cota e o Marcos quer também, a cota é rateada, né, gente? Proporcionalmente. De uma forma proporcional. Considerando que os dois se predispõem a querer se habilitar em resgatar essa cota minha. Levando em consideração o direito quantitativo, por cabeça, né? O teor de quantitativo de herdeiros, tá? Agora, repito, se eu ofertei só para Ana Paula, ou, perdão, para Ana Clara, e não ofertei para o Marcos, eu não ofereci previamente para ele, vocês acham que ele vai ficar de braço cruzado, gente? O Marcos se sentindo prejudicado com isso, ele pode muito bem agora, já que iniciamos na via cartorária, poxa, o Ari fez sacanagem comigo. Quer saber de uma coisa? Eu vou peticionar para a via judicial competente, vou chamar a atenção da justiça que o Ari quebrou a regra do direito de preferência. Eu vou tentar resgatar aquela minha cota, ou pelo menos a metade pela qual eu tenho direito. Nem que pra... Isso é o discurso do Marcos, né? Nem que para isso eu vou ofertar até uma garantia. Se a cota vale X, o que o Marcos vai fazer? Ele vai peticionar para a via judicial, de repente até com pedido de uma cautelar, em sede de uma adjudicação compulsória. Ele vai querer resgatar aquela cota, que na sua integralidade, agora no momento, está com a outra irmã, com a Ana Clara. Mas o Marcos quer também resgatar uma parte dessa cota. Até porque o direito de preferência dele foi infringido, foi desrespeitado. E aí ele vai buscar o auxílio do judiciário para tentar reaver aquela cota dele. Nem que para isso, como eu já havia falado para vocês, ele vai ofertar até uma garantia, até um valor. Se a cota vale X, o Marcos vai lá, via judicialmente, deposita
ele vai tentar reaver posteriormente esse valor, aquilo que obviamente ele ofertou em garantia, tá? Com juros, atualizações, correções, etc. e tal. Por que o Marcos está fazendo isso, gente? Porque, primeiro, a sessão que eu realizei com a Ana Clara não foi gratuita. Eu recebi um valor que a Ana Clara me pagou. Me cheira sessão onerosa. Direito de preferência somente leva em consideração a regra da onerosa. Então, se é sessão onerosa, se tiver mais de um herdeiros, todos, pelo menos na teoria, é bonito, né? Na prática já viu, é confusão. Mas todos têm que estar cientes, consultados. Ah, professor, mas o Marcos, Ana Clara dizendo, mas o Marcos mora em outro estado. E alguns irmãos que são mais, né? Mora em outro planeta. Não importa, vai lá. A gente vai peticionar, a gente vai buscar a citação desse irmão, se for o caso. Mas ele precisa estar ciente também desse negócio jurídico. Agora, o que não pode é que muitas das vezes essa fraude, que isso já me cheira a fraude, né, gente? Quando você convoca só um dos herdeiros, um dos irmãos foram consultados em detrimento de outros, isso é fraude, né, gente? Então, vício do negócio jurídico, fraude. Os prejudicados não vão ficar de braços cruzados. Eles vão peticionar para a via judicial, tentar reaver as suas cotas, porque eles também têm interesse em querer resgatar, nem que para isso eles ofertem uma garantia. Teoricamente, alguém me pergunta, tem algum prazo para resgatar essa cota? Tem, né? Até a lei está dizendo aí, não sei qual artigo, mas acho que é o 1794 ou 95, depois nós já vamos ler. Teoricamente, você considera 180 dias, né? Prazo de 180 dias para que, por exemplo, Marcos busque a via judicial competente com seu pedido de resgate, de adjudicação, de oferta em sede cautelar. 180 dias contado de onde? Daquele suposto trâmite daquele negócio jurídico realizado entre mim e Ana Clara. Na data da sacramentação daquela, entre aspas, escritura pública de sessão, que o Marcos vai querer buscar uma anulatória, né? Poxa, para lá, realizar um ato de sessão sem a minha presença, eu também tenho preferência. Vou querer buscar anulatória dessa escritura. Que o Ari fez com a minha outra irmã, pensando eu, o Marcos dizendo, né? Pensando eu que eu ia ser consultado, olha, virar as costas para mim. Mas isso não vai ficar assim. Foi por esse motivo que ele buscou o auxílio da justiça e, obviamente, ele tem que também cumprir com prazo, né, gente, de 180 dias. Claro, né, que na prática a gente pode até perpassar esse prazo, né? Teoricamente, você deve se adequar a ele, tá? Principalmente aquele herdeiro prejudicado, no caso do Marcos. Ele vai tentar reaver a sua cota se adequando a esse intervalo de 180 dias. E aí, obviamente, tentando resgatar para que assim ele possa posteriormente reaver. Tá? Então, dentro desse panorama, repetindo o resumo da ópera, sessão onerosa, direito de preferência tem que ser observado. Até uma observação, né? Isso cabe até uma obis. Direito de preferência para sessões onerosas. Número 2. Herdeiros que se sentirem prejudicados devem buscar o auxílio do judiciário. Tentar buscar novamente, reaver a sua cota. Nem que para isso eles venham oferecer uma garantia, né? Um valor que corresponde àquela cota. Eu vou tentar adjudicar para mim essa cota, resgatar, porque ela me pertence também. Não é só o direito de um, não. Todos têm o mesmo direito. Foi onerosa, envolveu valor? Eu tinha que também ser consultado. Marcos tinha que ser consultado. Não foi. Aí houve um prejuízo. Tá? Dentro de um prazo? Sim, 180 dias. Tá? Um aluno uma vez me perguntou, perpassando o prazo de 180 dias, é muito flexível, né? Levando em consideração que, pelo volume processual, pode ser que haja ainda uma postergação, né? Teoricamente, você está se adequando ao rito do inventário judicial, tá?
mas não deixe o tempo muito transcorrer. Pode ser que o juiz entenda que já precluiu o seu direito, né? Então, se adeque a esse prazo legal, tá? A contar justamente da formalização daquela escritura supostamente realizada, de cessão de direito de herança, tá? Isso com base na redação do 1794 e do 1795. Repito, direito de preferência somente para sessões onerosas. Sessões gratuitas, pura e simples, não preciso de direito de preferência. Significa dizer, se fosse uma mera sessão pura e simples, gratuita, eu poderia ter tranquilamente entregue a minha cota para a Ana Clara e não necessariamente o Marcos deveria ser consultado, porque eu não recebi nada em troca. Vocês estão me fazendo entender? O direito de preferência, ele observa valores. Se eu não quiser receber nada em troca disso, eu somente realizarei uma sessão pura e simples, entre aspas, como se fosse uma doação, tá? E não é a mesma coisa. Doação, atos intervivos. Sessão tem que ter a herança existente, pós-morte, tá? Mas qual é a natureza dessa sessão? É a pergunta que eu te faço. Qual é a natureza dessa sessão? Ela é onerosa ou ela é gratuita? Ah, professor, ela é gratuita. Então você pode ter 10 irmãos. Se é gratuita, porque isso tem que estar formalizado na escritura, cuidado, tá? Também tem que estar formalizado na escritura a natureza da sessão. Não precisa respeitar direito de preferência perante os outros demais herdeiros. Porque você não vai receber nenhum valor, nenhuma contraprestação em troca. Agora, se a tua intenção é querer receber valor, aí já muda a configuração do discurso. Aí todos os teus irmãos deverão ser consultados, todos os teus irmãos deverão ser mencionados. A garantia de um é a garantia de todos. Tá? Isso tudo que eu estou traduzindo aqui, meu povo, minha pova, é a redação do 1700, é o direito de preferência, né? 1794 e 1795. Bora verificar aqui comigo, por gentileza, a redação desses artigos, né? Só para deixar bem claro para vocês. Olha lá, 1794. Professor, vamos lá, vamos ver aqui. O coerdeiro, olha lá, o coerdeiro, por exemplo, eu vou chamar aqui, o coerdeiro Marcos, aliás, eu, né? O coerdeiro ali não poderá ceder a sua cota hereditária a qualquer pessoa estranha à sucessão. Se, de repente, o outro coerdeiro a quiser, tanto por tanto. O que é tanto por tanto, gente? É a chamada sessão onerosa. Valores. Olha como o artigo ele é bem clássico. Pessoas estranhas. Detalhe, tem casos que nem sempre... A Ana Clara, de repente, vamos imaginar uma situação. Eu estou oferecendo uma cota até para uma amiga minha, que é a Ana Clara. Nem irmã ela é, nem herdeira. Isso é muito mais grave, né, gente? Tu já pensaste? Eu e Marcos, por exemplo, somos irmãos. A Ana Clara é uma grande amiga minha particular. Eu tenho uma cota para transferir para ela. Só que, na verdade, eu quero um valor. Eu quero receber um valor. Cuidado, Ari. Se é um valor, é uma sessão onerosa. Primeiro você tem que consultar o seu irmão. Ele tem direito de preferência. Antes de chegar até a sua amiga, a estranha, é o que está dizendo o artigo aqui, tanto, portanto, eu quero oferecer à vista essa minha cota, eu quero oferecer essa minha cota em pagamentos parcelados, é a forma de eu receber, né, esse valor. Mas antes de oferecer para Ana Clara, primeiro eu tenho que consultar o herdeiro de preferência, que é o Marcos. Porque ele tem direito de preferência, já está dizendo. Tá? Então, esse artigo ele não só remete para herdeiros, como também ele envolve terceiros. Eu não posso burlar o direito de preferência. Se tiver herdeiro, se está envolvendo tudo, valor, todos têm que ser mencionados, consultados previamente. Ah, professor, mas ninguém quer a sua cota. Aí sim, eu posso realizar sessões
para terceiros. Tranquilo. Aí consulta na Clara. Antes de chegar nela, primeiro chega o irmão. Se ele não quer, aí chega nela. Tá? É isso que o artigo está dizendo. Olha, o cordeiro não pode ceder a sua cota se o outro, né? Se o outro cordeiro quiser. Marcos quer a cota. Ele vai querer me pagar à vista, ou ele vai querer me pagar parcelado. O tanto, portanto, é isso, gente. O tanto, portanto, é a natureza onerosa, que envolve valor, e a modalidade de pagamento, a forma de pagamento que o Marcos quer. Ele pretende juntamente comigo. Ah, eu vou te pagar à vista, eu vou te pagar parcelado, a prazo, né? Tá? Ficou claro? 1794, esse direito de oferta de preferência. Aí tu casa com ele no 1795. Olha o 1795. O coerdeiro a quem não se der conhecimento da sessão, no caso do Marcos, né? O coerdeiro a quem não se der conhecimento. Poxa vida, o que vai acontecer? Olha lá. Poderá, depositando o preço, olha lá, ele vai ingressar com uma cautelar, né? Uma garantia em juízo, haver para si, resgatar, né? Aquela cota cedida a estranho. O Marcos vai na justiça, vai protocolar uma petição com oferta de um valor correspondente àquela cota dele. Vai tentar resgatar em sede de garantia, né? Obviamente que o Marcos vai ter que se adequar em um momento. Qual é o prazo? Se requerer em até 180 dias após essa transmissão, né, gente? A contar de onde? A contar da suposta transmissão do repasse dessas cotas entre mim e a Ana Clara, por exemplo. Da data da realização daquele suposto falso negócio jurídico. A escritura pública falsa que ali foi realizada, né, já vai levar em consideração aquela data que o advogado que o Marcos contratar, olha, o senhor vai considerar justamente a data da suposta realização desse negócio, que foi transmitida essa cota. O professor Ari transferiu no dia X. Ah, então, temos 180 dias. Vamos buscar a via judicial para tentar resgatar reaver essa sua cota também, senhor. O advogado falando isso para o Marcos, né? Tá? Então, tu percebes que esse artigo aí, ele completa o outro artigo. O 1795 é a possibilidade de você tentar resgatar uma cota que foi descumprido o direito de preferência, que foi infringido esse direito de preferência. Abre-se uma possibilidade de você buscar o auxílio da justiça e tentar reaver. Tá? Para os professores, se for mais de um herdeiro, Marcos, juntamente com outros irmãos, todos querem a sua cota. Todos têm direito de resgatar de uma forma proporcional. Né? Se são 10 irmãos, um décimo, levando em consideração que todos têm a mesma preferência. Tá? É a redação desse parágrafo único. Olha o que está dizendo o parágrafo único do artigo 1795. A redação é muito simplória, né? Olha o que está dizendo, gente. Sendo vários os herdeiros ou co-herdeiros a exercer, todos querem preferência, é o Marcos, é o fulano, é o Beltrano, é o Ciclano, todos querem, né? Entre eles vai se distribuir o quê, gente? Aquele quinhão, tá? De acordo na proporção das suas respectivas cotas hereditárias. Tá? É óbvio que, levando em consideração justamente esse teor quantitativo, nós vamos confirmar essa tese de resgatar essa cota considerando esse número de herdeiros. Quantitativamente é perfeitamente possível isso. Tá? Ah, professor, mas somente de 4 irmãos, 2 quiseram. Mesma coisa, proporcional a somente a eles. Tá? Porém, todos foram previamente consultados. Porque nós estamos falando de cessão onerosa. Envolve valor. Tá? Deu para entender a diferença da onerosa da gratuita? Tá? E a cessão total e parcial, gente? Qual a diferença da cessão total e parcial? A total, ela é muito simples. O que é uma cessão total? Fica a critério de eu querer transferir toda essa cota ou parte dela. Ah, mas o senhor falou que é uma cota ideal? Sim, nós estamos trabalhando com percentagem. 30% eu tenho direito a resgatar essa cota. Esses 30%, exatamente, eu não sei o que é. Estamos falando de cotas ideais. Agora, posso
dentro desse universo de 30%, desse teor quantitativo, querer já transferir a sua totalidade ou parte dessa totalidade. 20%, por exemplo, 15%, a metade, 10%, 5%, eu não sei. Uma coisa é certa, a sessão ela pode ser parcial. Ou você transfere toda, ou não necessariamente. Fica a critério. Eu convoco os meus irmãos. Olha, eu tenho direito a 50%, assim como vocês também. Precisamente a minha cota, eu vou querer transferir, dentro desses 50%, eu vou querer transferir 40%. Vamos formalizar isso através da escritura pública. Isso vai ter que estar consignado lá. Tá? Azari, o que é os 40%? Nós vamos definir isso no inventário. Para isso que serve o inventário. Para a gente buscar a verdadeira identidade desse percentual. Tá? Uma coisa eu já te garanto para vocês. Eu não vou transferir todos os meus 50%. Eu estou transferindo parte dele. 50% pode ser, ou parcialmente, 40%, 30%, 20%, eu não sei a porcentagem. Mas a sessão me permite fazer isso. Agora, a natureza, o que vai ser constituído, a composição, valores, meu povo, minha pova, isso vai ser decidido no inventário, tá? Para que nós cheguemos na partilha e aí vai ficar tudo claro e evidente. Tá? Então, a sessão pode ser na sua totalidade ou parcialmente. Só vou deixar bem claro que a OAB gosta de dar rasteira no candidato. Ah, porque a sessão só pode ser realizada de forma integral. Cuidado com essa palavra. Escreva essa palavra aí, tá? Na sua integralidade. Não pode ser realizada na sua parcialidade. Gente, escreva essa palavra integralidade e parcialidade, que a OAB adora essas palavras. Tá? Então, se a OAB colocar a sessão somente vai ser realizada na sua... Somente pode ser realizada na sua integralidade? É errado. Não, é errado. Ela pode ser parcial. Ah, mas o senhor tem direito? Sim, eu tenho direito a 50%. Mas dentro dessa integralidade de 50%, eu posso ali eleger uma porcentagem, gente. 40, 30, parcialmente. Então ela pode ser parcial. Cuidado com essa pegadinha, tá? Que a OAB vai colocar e você vai acertar. Tá bom? Além disso, por favor, não esqueçam. Já terminando aqui a sessão, tá? No item número 4. Regra do parágrafo 1º. Antes de ler, qualquer ato de sessão que você realize hoje, por mais que amanhã, por exemplo, vamos imaginar, vou pegar um exemplo aqui do Wagner. Vamos imaginar que o Wagner, ele realizou um ato de sessão de herança hoje, dia 14, né? Em maio, daqui a um mês, por exemplo, vamos imaginar que o Wagner ele vai ser contemplado por uma cota oriunda de um direito de acrescer ou de um direito de substituição. Ah, professor, eu não esqueci o que é direito de acrescer, não vou mais explicar, vocês já sabem, né? Direito de acrescer é o quê, gente? É quando você recebe uma cota por renúncia de alguém, não é isso? Ah, é? Pois é, não te esquece. Tá? Então, o Wagner, daqui a um mês, ele vai participar de uma sucessão de testamento, não é, Wagner? Tu me falaste isso ontem. Isso, professor. Eu vou ser contemplado de uma cota de testamento por direito de acrescer. Tá? Aí a pergunta que não quer calar, mas professor, hoje, dia 14, eu realizei uma sessão. Daqui a um mês eu vou ser contemplado por uma nova cota. A pergunta que não quer calar. Chegando lá em maio, se Deus quiser, eu recebendo essa minha cota de direito de acrescer, eu vou ser obrigado, professor, a novamente, automaticamente, a transferir essa cota que eu recebi, oriunda de direito de acrescer, pelo simples fato que em abril eu já havia realizado um ato de cessão, quer dizer que se eu realizei no passado, eu vou ser de novo obrigado automaticamente a realizar de novo uma sessão? Quer dizer que essa cota que eu recebi hoje em maio, ela vai se comunicar com aquele ato do passado? Gente, a resposta é óbvia. Não. Não é porque o senhor Wagner vai receber uma cota de direito de acrescer
Ah, mas em abril ele realizou uma sessão. Sim, ele realizou. Mas isso já é feito passado. Já se foi, já passou. Agora, no presente, esses atos novos não se comunicam, gente, com atos do passado. Não é porque a pessoa recebeu uma cota de substituição, de acrescer, que você é obrigado de novo a realizar atos de sessões. Que isso? Não vai dar nem tempo do Wagner usufruir dessa cota, né, de testamento que ele obteve. A pessoa ele recebeu um excelente legado, quer dizer que agora ele vai ter que realizar um ato de sessão? Já que ele realizou no passado, ele vai ser de novo obrigado automaticamente a realizar de novo uma sessão. Quer dizer que esses atos vão se comunicar, gente? Não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O passado já passou, já está dizendo, ditado popular. O senhor Wagner realizou uma sessão no passado e hoje ele recebe uma nova cota. Essa nova cota que ele recebe hoje não se comunica, gente, com o passado. Por favor. Fique à vontade. Usufrua da sua nova cota, senhor Wagner. Atos do passado já passaram. O senhor realizou uma sessão de uma outra herança, muitas das vezes. Não vai significar dizer que agora, no presente, eu vou ser obrigado a transferir de novo a minha cota que eu recebi. É isso. São atos distintos, diferentes. É isso que está dizendo a redação do parágrafo 1º, traduzindo em miúdos. Sessões realizadas do passado não se comunicam com novas cotas que eu recebo no presente. Cotas que eu recebo o direito de acrescer ou o direito de substituição. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Cuidado com isso, tá? Olha aqui o parágrafo 1º da redação, só para a gente confirmar, né? Porque muitas das vezes os alunos, porque eu realizei no passado, eu vou ser obrigado a realizar no presente? Não, são atos distintos. Não haverá comunicação, tá? Olha o que está dizendo aqui o parágrafo 1º, olha. Por direitos conferidos ao herdeiro, em consequências de substituição ou direitos de acrescer que hoje tu recebes, né? Presume-se não abrangidos pela sessão feita anteriormente. Presume-se, né? Ou seja, isso é relativo. Não é porque eu vou receber agora essa cota que eu vou ser obrigado. Isso não é absoluto, é relativo. Ou seja, vai da liberalidade do Marcos. Se ele entender e não querer de novo realizar uma sessão, é direito dele. Agora, se ele quiser de novo realizar uma sessão, por isso que está dizendo a palavra presume-se. Não é nada sacramentado, não é nada absoluto. Vai da mera liberalidade do Wagner, melhor dizendo, no exemplo, né? Então, vai a critério dele. Professor, eu realizei no passado uma sessão em abril, agora em maio estou me habilitando nessa cota de direito de acrescer. Fica a meu critério de querer realizar uma nova sessão ou não. Por isso que a palavra presume-se. Isso é relativo. Tá? Eu não sou obrigado a, de novo, a querer transferir automaticamente, a ceder. Algo que eu já fiz em feitos anteriores, em momentos anteriores. Isso não se comunica, tá, gente? Isso é bom. Por favor, nunca esqueçam isso, que a OAB também gosta de dar rasteira no candidato. Sessões do passado serão comunicadas com as sessões do presente? Falso. Não se comunica. É uma presunção. É relativo. Fica a critério do contemplado. Ele fica a sua mera liberalidade. Querer de novo realizar ou não uma sessão. Tá? Por fim, não esqueça, sessões não é só de créditos, sessão de herança também envolve dívidas. Coça a cabeça quando a gente fala dívidas, né? Mas não tem sessão de débitos? Tem para atos intervivos e tem também para pós-morte, gente. Tu acha que o herdeiro, aquele finado, vai deixar só crédito? Nem sempre, né? Ele pode deixar débitos. O espólio vai ter que responder por isso. Tá? A gente coça até a cabeça porque o espólio vai ter que garantir o pagamento dessas dívidas. E aí, gente, essas dívidas, um herdeiro, por exemplo, que viesse habilitado, responsável pelo espólio, inventariante, ele quer transferir essa responsabilidade para um outro herdeiro com relação ao pagamento dessa dívida. É possível? É. Eu posso realizar uma sessão, vírgula, desde que todos também herdeiros
sejam previamente consultados, né, gente? E os credores, fazendo um guincho já, um gancho, melhor dizendo, né? Com a redação de baixo, pré-aviso, os credores, a exemplo da seção de direitos, seção de débitos, baratos e indevidos, aqui também os credores têm que ser previamente informados. Ah, então eu ia acionar o fulano de tal. O Ari era inventariante do espólio. Só que o Ari transferiu essa responsabilidade agora, por exemplo, para a Lana. Ela vai ser agora responsável em gerenciar o pagamento desses débitos. Vai estar à frente desse negócio jurídico. Ele realizou esse ato de cessão. Tudo bem. Ela se predispôs, a Lana queria assumir esse compromisso, porém, todavia, contudo, os credores têm que ser informados, porque eles, até então, estão pensando os credores em acionar o espólio com a presença do inventariante, sim, o Ari. Mas já que o Ari transferiu essa responsabilidade para a inventariante nova, a Lana, espera aí, então vamos também informar os credores. E ocorreu essa mudança de titularizações. Então, os credores têm que ser previamente informados, sob pena desse negócio jurídico ser o quê? Desconstituído, porque aí passa a ser uma fraude, né? Tá? Isso não é muito diferente daquele ato de cessão de débitos, né, gente? Quando a gente muda a titularidade de sujeito, que vocês já estudarem sobre obrigações, tá? A diferença é que lá, claro, todo mundo ainda estava vivo. Aqui nós estamos falando de alguém que já faleceu, tá? Deixou um espólio, deixou débitos e temos que responder em quitar esses débitos. Nem que para isso seja possível transferir, inclusive, essa responsabilidade de gerenciador do pagamento desses débitos. Eu estava à frente, agora eu vou ter que convocar um outro sujeito. Tá? Então, cessão de dívidas, pré-aviso, essa realidade também tem que ser levada em consideração. Tá? Não esqueçam, por favor, já falei aqui de direito de preferência, né? A cessão, exemplo da aceitação e da renúncia, elas podem ser rescindidas, sim, anuladas, tu já sabe, né, gente? Vícios no negócio jurídico, tu já sabes, né? Envolvendo fraudes, principalmente no caso da cessão, quando eu descumpri com o quê? Com direito de preferência. Te lembra que eu te expliquei, né? O Marcos pode buscar uma anulação daquela falsa escritura pública que eu formalizei com a fulana, de repente Ana Clara, parente ou não, só que eu descumpri. Eu, enquanto herdeiro cedente, eu não comuniquei o outro herdeiro preferencial, que é o Marcos. O que o Marcos está alegando? Um vício do negócio jurídico, o artigo 171. Ele está alegando uma fraude, que é um vício de consentimento. Se isso ficar realmente sacramentado, porque aí ele vai buscar a via judicial, né? Aí a sessão vai ser o quê, gente? Anulada, rescindida de pleno direito. Aquela escritura deverá ser desconfigurada, descaracterizada, anulada de pleno direito. Tá? E, por fim, voltando ao direito de família, ao coração, eu estou com saudade. Vocês estão com saudade de direito de família? Professor, eu estou, que bom, porque teve um professor lá que explicou para vocês. Não sei quem foi o professor de direito de família de vocês, mas eu acho que esse professor deve ter explicado aquela velha regra das outorgas. Dependendo do regime de casamento, né, meu povo, minha pova? Principalmente porque eu vou ter que cutucar o meu esposo ou a minha esposa. Ah, eu recebi uma cota de uma herança. Amor, diga, eu quero transferir essa cota que eu recebi. Gente, seu esposo ou a sua esposa tem que ser consultado, sim, mesmo que você tenha sido contemplado por uma cota de uma herança de alguém, principalmente testamento, né? Detalhe, esta regra da outorga conjugal, levando em consideração único e exclusivamente o regime de casamento patrimonial. Então, se eu sou casado com a fulana, se eu quero transferir essa minha cota de herança para um outro sujeito, aí eu tenho um contrato, né? Casamento é um contrato. União estável não é contrato, mas está sob a influência da comunhão parcial. Eu tenho que ouvir, sim, a minha esposa, eu tenho que consultá-la, eu tenho que pedir a sua permissão. Tu sabes que um dos motivos que levam
ao divórcio é um desses motivos, quando você infringe esse direito de outorga conjugal. Peraí, eu vou contemplar o fulano de tal, eu nem vou avisar minha esposa. Eu? E a criatura inocente está se esquecendo do regime de casamento. Todos, né? Com exceção só da separação convencional, né? Tem doutrinadores que defendem, acho que até coloquei aí, gente, deixa eu ver se eu coloquei aqui, tem autores que defendem até os aquestos, né? Os aquestos, obviamente, juntamente com a convencional, eu não preciso de manifestação de outorga, mas, regra geral, comunhões parciais e a comunhão universal, separação legal, se você estiver casado ou uma união estável sob a influência de um desses regimes, cuidado quando você for realizar um ato de cessão de uma herança. Precisa também do consentimento do seu cônjuge e do seu companheiro, tá? Porque vocês estão sob a influência de um contrato, principalmente em casamento, ou de uma comunhão parcial em se tratando de união estável. Ah, professor, mas eu quero afastar essa outorga. Para isso que tem um tal de pacto antipicial, né? Pacto é para isso, transformar uma exceção em regra e uma regra em exceção. Que vocês estudaram com esse professor, um tal de Ari, né? No semestre anterior, ele explicou sobre esses regimes e explicou sobre o pacto para vocês, tá? Certo, meu povo, minha pova, tranquilos, deu para entender. Já passei até do horário aqui, mas me perdoe, tinha que acabar esse capítulo, tá? Amanhã a gente oficialmente formaliza o capítulo 4, não se preocupe, estamos dentro do cronograma, não adianta a gente explicar com pressa, né, gente? Porque tem professores que só leem os artigos e não é legal isso, né, gente? Porque ler por ler, todo mundo lê. Mas a gente tem que explicar primeiramente para vocês e depois a gente lê, tá? E amanhã a gente inicia o capítulo 4, é um capítulo que eu gosto muito. Inclusive, eu já estou vivenciando com uma cliente aqui, que está soltando os cabelos, já não tem mais cabelo a minha cliente. Não te preocupe que amanhã eu vou te explicar por que ela está soltando os cabelos, tá? E amanhã eu te convido, por favor, capítulo 4, a chamada herança jacente. Finalmente, vamos buscar o paradeiro dos desconhecidos. E amanhã eu explico para vocês, tá bom? Não esqueça da frequência. 4h30, professor, já passou do horário. Se de repente alguém deixou de fazer a frequência, coloque lá uma observação que depois eu abro a plataforma, tá bom? Aí amanhã eu abro para vocês a plataforma. Um abraço, gente. Até amanhã, se Deus quiser. Amanhã é o capítulo 4 e a gente sim vê amanhã neste mesmo horário, já dizia o Chaves,